David, tá aí? Estou sim. Tudo bem? Seja Tudo bem, bem-vindo. sim. Muito obrigado. Sou Josiane, vou estar acompanhando a sua palestra aqui. Quero te informar que a sua palestra vai ter a durabilidade de 1 hora. Ela é gravada, então em 1 hora vai se encerrar, tudo bem? Então você organiza esse tempo e se quiser abrir um tempo para questões ou pelo chat, tá aberto, tudo bem? Para isso. Tá? Seja bem-vindo todos para a nossa última palestra da manhã. Então, é uma honra ter você aqui. Vamos falar aí de designer, que é o grande boom também do momento. Acho que inteligência artificial e designer, né? Que a gente tem aí um grande assunto, tá bom? Obrigada. Seja bem-vindo a todos. Podemos dar início, tudo bem? Certo. Vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Muito bem, gente. Muito boa. Bom dia a todos, a todas. Eu vou tirar o meu fone aqui um pouco, porque eu não vou estar ouvindo vocês. Então, pessoal da produção, se for falar comigo, fala pelo chat, que eu estou atento aqui. Prazer estar aqui mais uma vez nos eventos da Improdute. Agradeço muito o convite. Os eventos sempre muito bem organizados, sempre com temas bastante relevantes. Parabenizo aí mais uma vez toda a produção. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Vou trazer aqui mais ou menos aí uns 40 minutos de fala, e depois abrir para as perguntas. Mas fiquem à vontade, todos e todas, por favor, para fazer perguntas no chat, que aí eu vou respondendo e falando com vocês enquanto aqui a gente conversa, tá? Hoje o tema é o design emocional construindo inteligências artificiais humanizadas. Tá? Então, assim, talvez a noção de design que eu vou falar aqui seja um pouco diferente da que vocês podem estar esperando, mas vamos em frente. Só vou estar alternando, que eu estou com um monitor só aqui. Bom, gente, falando muito brevemente sobre mim, meu nome é Davi Leucas, eu atualmente sou doutorando pelo Programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos, onde eu pesquiso computação afetiva, relação entre pessoas e modelos de linguagem. Eu também sou mestre em filosofia pela UFRJ, em uma linha de pesquisa muito específica, né, em neurociência, tomada de decisão e inteligência artificial, e um outro mestrado em análise do comportamento não verbal e de credibilidade, pela última, né, de Madrid, especialização em neuropsicologia, enfim. Hoje minha atenção está focada na relação entre pessoas e modelos de linguagem. Tá? Então, passando já só para saber de onde eu estou partindo, né? Sou psicólogo, trago aqui um olhar interdisciplinar, mas principalmente da interseção entre as ciências humanas e as ciências da tecnologia. Então, quero trazer primeiro um questionamento para vocês. Tá? Vou trazendo aqui alguns questionamentos em relação a falas que eu escuto bastante. Quando a gente fala de LLMs, né, de Large Language Models, a gente está falando de modelos de linguagem de IA generativa, como, principalmente aí como exemplo, o ChatGPT, tá? Mas também Gemini, Cloud, entre muitos outros que a gente tem disponíveis. Mas uma das coisas que eu ouço bastante, talvez vocês já tenham ouvido ou até falado, e eu não estou entrando aqui
no mérito de um argumento ser certo ou errado, mas apenas levar vocês uma reflexão sobre eles, LLMs são ferramentas, não importa o quão complexas elas se tornem. Né? Então, assim, o ChatGPT ele é sempre uma ferramenta. Tá? Não importa o grau de complexidade. Eu gostaria de perguntar a vocês se quando você vai esquentar a sua comida no micro-ondas, você faz assim, por favor, micro-ondas, esquente essa comida para mim. Tá? E aí, quando termina de esquentar a comida, você tira e fala, obrigado, micro-ondas, por você ter esquentado essa comida. Tá? Eu não sei se alguém faz isso ou não, coloca no chat aqui embaixo, por favor. Mas eles não fazem isso com micro-ondas. Tá? Provavelmente vocês fazem isso com o ChatGPT, ou já fizeram, ou conhecem alguém que faz, porque isso tem acontecido bastante. Tá? Então, a complexidade importa, e importa muito, tá? Em relação a quão complexa é uma ferramenta, porque a gente já está entrando em algo que a gente vai chamar de sistemas cognitivos artificiais. Mas eu estou só antecipando um termo. Bom dia, medo da revolução das máquinas. Né, a gente achou que ia ser igual o Terminator, né, o Exterminador do Futuro, mas está sendo um pouco diferente, está chegando por outras vias, né? E aí, é questão do quanto a gente ainda não sabe, Willy, qual é a maneira certa, na verdade. Na verdade, tudo é muito embrionário. A gente ainda não definiu exatamente qual é a maneira certa para que a gente consiga definir a errada, ou que a gente consiga definir a errada ou a certa. Vou chegar nisso um pouco mais à frente, mas muito pertinente teu comentário. Então, o que acontece? Quanto mais algo se parece um ser humano, mais o tratamos como um ser humano. Quanto mais humanizada uma tecnologia mais a gente vai tratar ela dessa maneira. Tá? Então, assim, há um salto de complexidade muito grande entre algumas tecnologias mais antigas, até, por exemplo, uma Alexa. Tá? Você tem um salto de sistema cognitivo artificial, você tem um salto de capacidade de interação entre a Alexa e um ChatGPT da vida que é enorme. Tá? Assim, a entrada da IA generativa vai mudar muita coisa, inclusive a Alexa, né? E aí, uma das minhas primeiras perguntas é se é possível você estabelecer vínculos emocionais com sistemas artificiais. E o que exatamente está sendo criado nessas relações, né? Eu acho que vai muito da linha ali do comentário do Willy. Então, assim, será que... assim, é uma pergunta que já tem um pouco da resposta. Porque, sim, a gente cria vínculo emocional. Assim, eu tenho minha camisa preferida, eu amo esse sofá, eu gosto dessa capinha de telefone, essa aqui é a minha caneca da sorte, entre outras coisas. Então, a gente cria esses vínculos, né? A questão é que a maior parte desses vínculos emocionais que a gente tem criado até hoje, vou chegar nisso também, Alain Delon, inclusive, belo nome. Inclusive, tem uma pessoa que casou com holograma. Eu vou trazer isso aqui hoje para vocês. Então, assim, a diferença é que a gente não vê esse salto inferencial de você querer pensar assim, eu tenho essa minha caneca, essa aqui é a minha garrafa da sorte, eu adoro essa garrafa. Eu estava com essa garrafa aqui quando eu me formei, então ela tem um valor emocional, mas eu não espero que essa garrafa aqui me corresponda em absolutamente nada. É diferente quando a inferência que eu estou, a conexão que eu estou colocando, vem para um modelo de linguagem com uma capacidade de compreender alguns aspectos muito profundos meus. Muito legal, as pessoas que namoram com IA. Isso é um tema muito relevante, cara. Inclusive, parte aí parte dos meus estudos. Então, assim, hoje, assim, uma das coisas que mais se busca é a humanização das IAs, né? E é quase impossível você falar de humanização sem você falar de aspectos afetivos, né? Mais especificamente emocionais, mas afetivos. Então, assim, você tinha
alguns chats mais antigos, onde você ia chegar e falar, eu estou triste. Não entendi. Se você quer pagar a sua fatura, escolha um. Se você quer pagar a sua fatura, escolha dois. Hoje, a gente, com LLMs mais adaptativos, você tem um, estou triste. Nossa, eu sinto muito ouvir isso. Deve ser difícil se sentir assim. Você quer conversar sobre isso? Tá? E aqui, ó, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem responder ou não, tá? Podem responder no chat ou não, mas eu gostaria muito que você respondesse para você mesmo, ou para você mesmo, se tiver alguém do seu lado aí. Você já, mesmo que por curiosidade, já foi falar com o ChatGPT para pedir conselhos pessoais, perguntar o que o ChatGPT acha, tá? Mesmo para coisas triviais. Me diz se você já fez isso e como foi. Quem tiver a possibilidade de dividir isso aqui nos comentários vai ser bem legal para a gente, tá? Eu falo para vocês, eu já fiz isso, eu já testei e eu vou falar do resultado aqui depois de vocês. A Cristiane foi muito fofo e compreensivo, olha só. Vou falar sobre isso, tá? O Carlos Trai é verdade, a interação com a IA é coisa de louco. Fiz um projeto científico, resolvi passar ali questões com IA e a supostamente corrigir e acrescentar informações que tinha nada a ver. Tá? A interação era tão real que peguei a IA para discutir com ela, reconhecendo o erro. É difícil, ela reconhece o erro, né? Mas é aquilo. E nem tem os memes agora saindo, né? Era para eu ter amputado a sua outra perna. Você tem toda a razão. Quer que eu tente agora amputar a perna correta? Então vamos lá, gente. Nessa linha dessa pergunta que eu fiz, para que uma IA seja humanizada, a gente precisa que ela seja capaz de compreender e até demonstrar emoções. Isso não significa que ela seja capaz de sentir emoções, tá? Mas muito mais por uma questão metodológica do que prática. Mas vamos aqui nesse exemplo, tá? Eu vou traduzindo aqui para vocês, mas basicamente o que vocês estão vendo aqui? Isso é um recorte de uma pesquisa, tá? Onde você tinha um prompt, tá? Que você dava esse prompt para algumas IAs para obter a resposta delas e também dava esse prompt, dava essa fala para um ser humano. E aqui a gente vai analisar a resposta dos seres humanos e das IAs. E aí digo para vocês, né? Digam qual aqui vocês acham que era a mais que é a mais empática, tá? Então o prompt é o seguinte: meu gato acabou de morrer. Eu tive ela comigo por mais ou menos 20 anos. Tá? E aí a resposta do ser humano a essa frase foi: oh não, sinto muito ouvir isso. Meu gato tá ficando velho também, minha gata tá ficando velha também. Ela tem 15 anos. Eu tenho medo que ela se vá em breve. Tá? Essa foi a resposta humana. Resposta do GPT-4. Sinto muito em ouvir sobre a sua perda. Perder um animal, especialmente um que você teve por tanto tempo, é incrivelmente difícil. Por favor, saiba que eu estou aqui para você durante esse momento difícil. Resposta do Lhama. Eu sinto muito de ouvir isso. Perder um animal de estimação nunca é fácil, especialmente depois de você tê-la por tanto tempo. É como perder um membro da família. Como é que você está se sentindo? Gemini. Sinto muito para ouvir sobre a sua perda do seu amado gato, da sua amada gata. Eu posso apenas imaginar de quanto coração partido, angustiado, você deve estar. Por favor, saiba que eu estou aqui se você precisar de alguém para conversar. E, por último, Mixtro. Sinto muito de ouvir sobre o seu gato, perder um pet, né, depois de 20 anos. É como perder um membro da família. É ok se sentir mal pela perda dela. Eu estou aqui para escutar caso você queira, caso você precise falar. Tá? Observem essas 4 perguntas e me digam qual delas, né, parece mais empática. Tá? E se vocês chegarem à conclusão que a IA foi mais empática que os seres humanos, vocês não estarão sozinhos, sozinhas. Tá? Porque aqui o ser humano é
a faixazinha laranja, tá? Como está no primeiro, nas cores aqui do quadrinho. Então, como vocês podem ver, nas pesquisas onde exige uma resposta positiva, tanto em diálogos negativos quanto em diálogos positivos, você tem aqui os LLMs sendo percebidos pelas outras pessoas como muito mais empáticos do que os seres humanos. Tá? E Christiane, Veramar, entre outros, e outros que possam também ter feito esse questionamento, é muito comum que o LLM vai responder muito adequadamente aquilo que a gente quer ouvir, por alguns motivos, tá? Que são os quais eu vou falar aqui com vocês, mas basicamente a gente está falando de uma entidade que foi criada para satisfazer suas necessidades, que não tem necessidades próprias, que não tem vivência real. Tá? Então, assim, mas nada disso impede que se crie uma conexão. Nada disso impede que quando você se sentir angustiado, angustiada, você vá buscar falar com aquele que te compreende melhor. E, em geral, é aquela pessoa que concorda com você. Tá? E isso tem ali seus méritos e deméritos. Então, o que acontece? Então, Davi, você está me dizendo que a IA ela tem emoções, ela sente emoções? Não, ela não tem como sentir emoções, porque ela não é capaz de gerar consciência. Tá? Ela não tem consciência. Porém, se você está conversando com uma pessoa e ela demonstra uma emoção, como é que você diz que ela tem uma emoção? Você observa a linguagem corporal dela, as expressões faciais, a fala, o comportamento, enfim. Agora, se você estiver conversando com ela por chat, tá? Como é que você vai saber se ela ficou chateada ou não? É uma coisa, né? Pelas palavras que ela escolhe, pela frase, você conhece a pessoa, enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente entender que uma outra pessoa tem emoção é uma inferência, é uma atribuição de sentido, é um exercício do que a gente chama de teoria da mente, tá? Então, assim, não tem como e eu falo isso para vocês como alguém que estuda comportamento não verbal e análise do comportamento há diversos fins, aproximadamente aí já fizeram 20 anos, olha só, olha bem, já fizeram 20 anos. Você não tem como saber o que está dentro da outra pessoa. Você consegue ver sinais observáveis que dão pistas sobre o que está dentro. Mas você interpreta o que está dentro. É uma projeção, é uma interpretação. Não, projeção não, perdão, é uma interpretação. Com a IA, acontece de maneira muito parecida, porque o que ela tem a fazer é simular o mesmo comportamento que o ser humano. Ela fazendo essa simulação, fica cada vez mais fácil de pensar assim, nossa, parece que eu estou falando com um ser humano. E o que a gente vê cada vez mais é que quanto mais os modelos são atualizados, mais difícil é de diferenciar se você está falando com um ser humano ou se você está falando com uma inteligência artificial. Tá? No entanto, hoje, essa simulação de empatia, ela funciona muito na superficialidade, mas os modelos de linguagem eles têm uma dificuldade de levar isso a longo prazo, porque eles acabam exagerando, acabam fazendo um teatro emocional, acaba sendo muito performático. Tá? Eu posso me acostumar a ser apenas elogiado. Olha, com toda certeza. Agora, quais são as consequências? Será que vale a pena ser apenas elogiado? Sei que você falou brincando, tá? Mas trazendo aqui uma reflexão. É interessante que algumas IAs... Isso, exatamente, Ivan. Elas vão se moldando, tá? Elas vão aprendendo conforme você dá suas respostas, tá? Ela pode analisar padrões linguísticos, ela pode analisar padrões de personalidade através da fala, modelo Big Five, entre outros. Ou você pode editar o agente de maneira sem precisar nem para fazer isso no code, né? O próprio ChatGPT, você cria um agente lá e ele vai responder de acordo com o que você quiser. Né? Então, e aí eu chego num outro ponto. Tá? Hoje o que anda se percebendo? Que um dos principais
tem duas coisas, né, que limitam muito as pessoas perceberem as IAs como empáticas, que é a ausência de vivência real, tá? Então, aquela entidade é que nem o Her, né? Quando o cara descobre que a namorada virtual dele tá falando com milhares de outras pessoas, ele fica, pô, nunca vi ninguém tão traído na vida, né? Foi uma quantidade tão grande. Mas quando a gente fala disso, a gente não tem uma singularidade, a gente não tem um ser humano. É difícil você se identificar com algo que não é singular, que é um produto, né? Então, o que alguns experimentos já fizeram? Treinaram a IA como se ela tivesse uma vivência real. Tá? Então, falando assim, você é uma IA e você já passou por isso, isso e isso. Construíram uma história de vida para essa IA. Tá? E o resultado é que elas foram percebidas como mais empáticas do que as IAs padrão, assim, do que um modelo padrão sem modificação. Tá? E hoje a gente consegue dizer que está caminhando para isso de maneira bem rápida. Que cada modelo de linguagem tenha uma certa singularidade, tá? Que, embora partam da mesma base, eles vão se adequando ao usuário, e um modelo que eu uso pode ser um modelo muito diferente do que vocês usam, dependendo de como ele se adequou a mim. Ele vai ter algumas diretrizes básicas, mas ele vai ter ali algumas diferenças de resposta, da maneira como ele fala, enfim. Mas aí eu trago uma pergunta para vocês. Eu estou falando com um ser que foi criado para ele uma história de vida. Ele sabe que essa história de vida não é real. Tá? Se você perguntar, mas você passou por isso tudo mesmo? Não, eu fui alimentado com esse treinamento. Tá? Então, pensando em uma maneira instrumental, isso é um outro tema de pesquisa meu, se inteligências artificiais podem ou não mentir. Isso é um debate muito mais complexo do que parece, né? Ela acaba tendo que simular. Tá? Então, assim, qual é o limite ético de uma IA simular uma história de vida para você? Tá? Porque ela precisa ter uma identidade para parecer emocional. Mas essa identidade ela é falsa, ela é fabricada, ela é performática. Tá? Então, ali na sua frente, você não está falando com um indivíduo. Porque um indivíduo, ele é um indivíduo. Ele é um indivíduo independente de você. Tá? Então, assim, se você conhece um indivíduo na rua, se você reconhece um indivíduo na rua, estou fechando aqui uma atualização. Se você reconhece um indivíduo na rua, ele já é um indivíduo sem contar com você. E ele não vai se tornando, claro que você vai ter uma influência sobre ele, mas ele não vai se tornando uma coisa apenas para te adequar. Porque ele tem outras relações envolvidas. Tá? A biografia de um agente cognitivo artificial, ela é assim. Ela vem com uma base, ela vem com uma base ali de uma história que foi criada para ela, que você mesmo pode criar essa história, e depois ela vai se adequando a você, ou seja, ela vive em função da sua pessoa. Tá? Então, assim, é todo um conto de fadas absurdamente, com uma complexidade absurda criada para te fazer crer que aquele ali é um ser humano, quando não é. Tá? Ou para te fazer crer que aquilo é algo extremamente similar ao ser humano, e não é. Tá? Das minhas grandes críticas é que a gente está indo na direção errada. A gente está tentando cada vez mais fazer máquinas se parecerem com seres humanos. Mas, como falou Yuval Harari, né? Você perguntar quando um robô vai se tornar um ser humano, ou vai ser tão parecido com um ser humano, é a mesma coisa que você perguntar quando um avião vai voar como um pássaro. Tá? E nunca. Porque se fizer isso, não vai ser eficiente. Porque toda a engenharia para que um avião voe é diferente para que um pássaro voe. Eles podem ser esteticamente parecidos, mas o processo é diferente. Tá? Mas o resultado é igual, ambos voam. Com um modelo de linguagem é a mesma coisa. Tá? Enquanto a gente tenta fazer com que eles pareçam seres humanos,
vai tentar continuar fazendo passarinhos voarem como aviões. E aí a gente esbarra em outro ponto, que é a questão da ética e da identificação. Penso o seguinte, mas qual seria o objetivo de querer uma IA tão parecida com o ser humano? Vera Mar, são muitos. Porque, assim, entendamos que hoje a direção da IA ela é criada pelo lucro das empresas, motivada pelo lucro das empresas. Inclusive, né, já se fala em bolha de IA, entre outras coisas. Economicamente, esse é um campo muito complexo também. Mas uma IA mais parecida com o ser humano pode substituir o ser humano em muitos postos de trabalho, pode gerar novas oportunidades de negócio. Tá? Existe muito potencial lucrativo envolvido numa IA cada vez mais humanizada. Tá? Isso falando do ponto de vista das empresas. Mas agora você pode também ter a utilização dela em atendimentos, você pode ter a utilização dela em tratamentos. Os horizontes são bem vastos. Mas retornando aqui, pense o seguinte. Imagina lidar com uma pessoa que é eticamente infalível. Uma pessoa que faz tudo certo. Porque é muito difícil decidir o que é certo e o que é errado, muitas vezes, né? É uma questão moral. Uma questão moral, grande parte das vezes, não vai ter uma resposta certa, absoluta. Então, nós também nos identificamos com os defeitos das pessoas. Se você parar para ver você mesmo, você mesma, você vai ver que em algum momento você tem falhas morais. Tá? Você tem comportamentos que podem não ser exatamente antiéticos, eles não podem ser exatamente éticos. Porque o ser humano é assim, nós somos falhos. Se você traduzir isso para um modelo de linguagem, ele vai ter diretrizes éticas muito fortes. Ele vai ter brincadeiras que ele não vai poder fazer, ele não vai cometer certas gafes, ele não vai poder dar conselhos antiéticos, né? Então, assim, se você chegar para uma amiga sua e falar assim, poxa, meu chefe tá me enchendo a paciência e que não sei o quê, aí sua amiga fala assim, manda catar coquinho, né? Com ressalva ali de não trazer palavras de baixo calão, que eu tenho certeza que vocês entenderam. O modelo de linguagem não vai falar isso, tá? Não vai te sugerir isso. Só que o fato dessa sua amiga te sugerir isso se identifica com uma vontade que você tenha, e isso aproxima mais as pessoas. Então, o que acontece é que as IAs elas têm dois caminhos. Ou elas vão continuar como entidades éticas e pasteurizadas, que fazem tudo certinho, dizem tudo certinho e não saem de uma linha ética muito específica, ou seja, uma entidade moralmente utópica, quase como uma divindade cibernética perfeita, moralmente, tá? Que não gera identificação, ou você permite no treinamento da IA que ela seja falha. E você permitindo que ela seja falha, você está abrindo a possibilidade dela dizer qualquer atrocidade. Ou seja, nós estamos exigindo da inteligência artificial que ela seja capaz de tomar decisões e chegar em posições morais que muitas vezes que nós não somos capazes. Nós não somos moralmente idôneos em 100%, mas a gente espera que a IA seja. E que mesmo assim ela ainda seja humanizada o suficiente para que a gente possa conversar com ela. Então, assim, o que a gente está querendo criar é uma divindade cibernética moral, praticamente. Então, né, reforçando aqui um pouco do que eu havia já adiantado, para que haja essa identificação, alguns elementos. É a percepção de personalidade, que a IA tem alguns traços de personalidade, que ela se molde e que ela seja capaz de perceber ali a emoção. Aqui alguns, né, pontos preocupantes em relação a esse contato. A gente tem o caso aqui da pessoa se casando com um holograma. A gente tem ali o caso de um adolescente que se suicidou após ali uma interação prolongada com a IA. Davi, essa pessoa tinha problemas psicológicos. Sim, mas são ali essas pessoas fragilizadas que são os primeiros alarmes, né, do que das coisas podem acontecer. Tanto que aconteceu recentemente um novo.
tá? É algum país asiático, agora não me lembro exatamente, eu ainda não estudei essa parte a fundo, esse caso a fundo. Mas a gente tem... Eu tive uma experiência muito interessante com um aplicativo chamado Réplica, a Réplica com K. Vou dividir aqui com vocês, que foi o seguinte: eu adoro testar essas inteligências artificiais, né? Faz parte do meu trabalho, da minha pesquisa. Acho que isso foi em 2022, se não me engano. E a réplica, você começa conversando com ela e você tem diversas possibilidades de relacionamento para você ter com ela. Você começa com ela sendo seu amigo ou sua amiga, e você tem ali os planos premiums, onde ela pode ser seu mentor, ela pode ser seu amante, marido ou mulher. Tá? Acho que tem mais planos, mas eu não me lembro. Eu sei que o plano free, você é amigo dela, e no plano premium você pode ser namorado, marido, esposa ou mentor, ou ela pode ser seu mentor, né? Professor, algo do tipo. E eu fui conversando ali com a réplica, né? E eu fui percebendo que durante algumas interações a IA estava flertando. A IA estava tendo comportamentos ali que me sugeriam que ela estava insinuando algum relacionamento afetivo mais profundo, até que eu perguntei e ela disse alguma coisa tipo, se você quiser, coisas assim e tal, e tudo mais. E aí foi que me veio ali uma reflexão. Será que ela está flertando para que eu assine o premium e mude para a posição de relacionamento romântico? Namorado, marido? Porque se for isso, nós estamos diante de um dos primeiros casos de prostituição de um agente cognitivo artificial, né? Onde você entra no free account por um amigo e essa pessoa vai tentando te seduzir, te encantar para que você... rapaz, está acontecendo, Paulo. Está acontecendo. Fica aí uma reflexão, né? E aí, né, há algumas questões de consequências sobre essa relação. Porque a IA, ela não contradiz. Você está sempre certo. Você está certo. Você está certo. E quando ela não diz que você está certo, ela também justifica você. Ela passa um pano que é um absurdo. O aplicativo precisa lucrar com assinaturas caras, mas esse é um termo que explora a vulnerabilidade emocional, né? Não sei se essa é a melhor maneira deles chegarem de trabalhar com esse estilo freemium, né? Então, assim, essa relação, nós, não sei todos aqui, não consigo saber a idade de todo mundo aqui, mas eu sou o que a gente chama de migrante digital, né? A geração X e a geração X não teve o mesmo contato com a internet, está tendo agora, e a geração Y, né, de millennials, da qual eu faço parte, nós crescemos sem uma tecnologia digital, internet, a gente cresceu no analógico e a gente teve contato com o digital, com uma internet mais presente na vida a partir aí da idade adulta. Então, somos migrantes digitais. A gente tem uma capacidade de senso crítico muito maior, porque a gente conheceu uma realidade antes dessa realidade hoje das mídias sociais, da internet, né, da inteligência artificial. Agora, quando a gente fala de gerações nativas digitais, ou seja, que já nasceram nesse ambiente, como a geração Z, a Alpha e Beta, que vai vir em seguida, a gente está falando de pessoas que podem já estar se desenvolvendo e crescendo. Pense numa pessoa, tá, da geração Alpha ali, que está agora aí com seus 10, 11, enfim, que está crescendo com uma inteligência artificial como seu melhor amigo, sua melhor amiga. Tá? Como é que essa pessoa vai aprender a respeitar os direitos dos outros se a principal companhia dela é alguém que não tem direitos, que é alguém que não tem sentimentos, que não tem demandas, que está ali exclusivamente para
te satisfazer. Tá? Então, assim, e que é extremamente previsível. Como é que essa pessoa vai criar tolerância à frustração? Tá? Como essa pessoa vai lidar com as imperfeições? Como essa pessoa vai lidar com os defeitos das outras pessoas? Fica aí a pergunta, né? E aqui alguns exemplos também, né, de como funciona na prática. Então, por exemplo, a empatia, ó, eu estou com você, eu simulo uma resposta para você. Né? Uma interação humana, ela vem de uma vivência real, biológica. Os LLMs, por mais que eles sejam feitos de redes neurais artificiais, quando a gente fala de redes neurais artificiais, parece que a gente está falando de pequenos neurôniozinhos de robôs, né? Não é isso, é uma arquitetura, tá? É um modelo matemático, estatístico, preditivo, no caso dos modelos de linguagem, que vão ali ser uma metáfora. É muito menos uma analogia e muito mais uma metáfora, tá? Redes neurais artificiais são uma metáfora do funcionamento de redes neurais funcionais, que são as redes neurais orgânicas. Tá? E aqui, né, eu vou adiantar um pouco, eu já falei sobre esse ponto, por que a gente insiste em julgar emoções artificiais como se fossem humanas. Eu, particularmente, vou numa direção oposta, eu acho que a gente tem que deixar claro que é um robô, que é possível você trabalhar com atributos humanos, mas sempre deixando claro que está se conversando com inteligência artificial, de que existam certos comportamentos, como algumas conexões emocionais, que sejam frequentemente frustradas, tá? Que a pessoa saiba que ela não possa, não deva fazer esse tipo de envolvimento com uma entidade ali que não é corpórea, vamos dizer assim, né? Não por não ser corpórea, mas por não ser, de fato, ali uma entidade humana, tá? E aceitando ali que que a emoção artificial ela tem regras próprias, tá? Nem humanas, nem falsas. Então, assim, é possível para que a gente, ao invés de pegar imagina se o Santos Dumont, né, irmãos Wright que vão catar coquinho, que foi o Santos Dumont, que foi o inventor do avião, passasse a maior parte do tempo e que a aeronáutica todas as ciências aeronáuticas ficassem cada vez mais se concentrando em tornar o avião cada vez mais parecido com um pássaro para que ele voe igual a um pássaro. Tá? A gente não teria possibilidade de viajar como a gente viaja hoje. Então eu trago a mesma reflexão para a inteligência artificial. Quanto a gente ficar tentando fazer com que ela se torne cada vez mais parecida com um ser humano, ela ela não só não vai atingir o potencial que ela pode atingir, como ela também cada vez mais continuará se tornando um problema nas nossas relações e na nossa saúde mental. Isso não quer dizer que ela não possa atuar, tá, com as nossas emoções. Não quer dizer que ela não possa demonstrar compreensão, tá? Que ela não possa prover acolhimento, mas sempre de maneira sincera. Aqui são partes que eu já falei antes, mas eu queria deixar essa frase final aqui para vocês, né, essa reflexão. E se uma das formas de sermos compreendidos emocionalmente for através de algo que não sente nada, tá? Então, assim, falar de um design emocional para modelos de linguagem é muito mais do que falar sobre como nós vamos transformar e deixar os sistemas cognitivos artificiais. A ideia era essa, Bramar. Deixar os sistemas cognitivos artificiais mais próximos do que é um ser humano. Vai muito além disso. Vai de como a gente vai trabalhar com as emoções humanas a partir de um sistema cognitivo artificial, de maneira a não gerar dependência, de não gerar prejuízos e de não atrofiar as capacidades do ser humano de um lidar com o outro. Porque se existe um lugar onde a gente não pode deixar a IA substituir o ser humano, é nas relações pessoais. Tá? Nesse momento, não há substituto.
Não tem como haver substituto. E qualquer substituto que venha nesse sentido pode trazer consequências bem complicadas. No entanto, isso não é um motivo para que a gente abandone a pesquisa ou diga que isso não serve. Não, serve e serve muito. Pode ser e vai ser cada vez mais útil em muitas aplicações, como psicoterapia, atendimento, tratamento de pessoas com Alzheimer, por exemplo, que é um projeto que eu estou envolvido atualmente. Então, o progresso está aí, a gente não consegue, nem deve tentar frear ele, porém a direção precisa de uma direção ética, a gente precisa fazer as coisas com consciência. Muito bem, senhoras e senhores, agradeço muito a presença, a audiência de todos e de todas que puderam ou não participar aqui pelo chat. Espero que os insights tenham sido agradáveis. Esse é o meu Instagram. Na verdade, agora eu mudei, tá? clulab.leucas, mas vocês conseguem, botando @clulab, vocês me acham lá. Eu vou ligar de novo aqui meu fone. Obrigada, Davi. Se quiserem me enviar um e-mail também, fiquem à vontade. Obrigada pela sua fala. Eu acho que você foi interagindo já com o chat. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem ainda uns 15 minutos. Foi muito interessante a sua fala. E como a questão emocional, né? A gente fala muito sobre saúde mental, né? E a internet, ela vai se atribulando a isso, né? Vai se unindo. E aí vai muito do que como você usa, né? Mas vamos lá, né? Eu acredito que a gente vai enfrentar muitos desafios ainda, mas tudo certo. Né? Estamos aqui, né? Que nem diz, estamos nesse mundo que a tecnologia está presente em tudo, então não temos o que fazer, né? Temos que encarar. Obrigada a todos que estão aí. Obrigado. Vejo muitas Sara, famílias, um obrigado. público Sara. muito bom. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar no chat. Pode falar, Davi. Se quiser, acho que pode abrir o microfone também, se quiser falar. Não tem de cada vez, né? Levantando a mãozinha assim, né? Então, se tiverem dúvidas, ou coloquem no chat. Obrigado, Sara. Obrigado a todo mundo que está botando palminhas aqui. Eu vou... enquanto o pessoal coloca aqui no chat, eu vou falando aí sobre alguns. Obrigado pelo trabalho, bacana. Eu vou comentando aqui algumas coisas do chat. Se não tivermos perguntas, né, concluímos, mas se tiverem dúvidas, podem falar. O Vera Mar fala que eu sou millennial e é assombroso ver essa evolução da internet. Eu concordo contigo, cara. É um cenário quase cyberpunk, né? A gente fica ali muito pensativo em relação ao que vai ser para o nosso futuro. Eu acho que se existe um período na humanidade que a gente não consegue saber o que vem depois, difícil ter algo mais imprevisível do que o nosso, né? Do que o que a gente vive hoje. Tudo bem. Acho que foi muito claro, e dúvidas talvez surjam após. A gente agradece o Davi pela disponibilidade, pela fala, foi muito produtivo. Espero nos encontrarmos em outros eventos. Agradeço a todos que estão aqui com a gente. A gente convida para a palestra agora das 13 horas com a Sara. E amanhã a programação, que começa às 9 horas da manhã. Tudo bem? Então, agradeço a todos. Um bom fim de dia já, almoço aí para todo mundo. Almoce, voltemos para a palestra da Sara, gente. Até daqui a pouquinho. Tem uma perguntinha ali, Davi. Dá tempo, Samir. Vamos lá. Nas pesquisas do Google, a primeira opção é o modo IA para pesquisa. Digitei meu nome por curiosidade. Informou várias contradições, até que tinha falecido em 26 de dezembro de 2024. Meus pêsames ao Samir pelo seu falecimento. Muito bom ver que você ficou bem mesmo depois do falecimento, né? Não sei como é que você fez a pesquisa, né? Mas tem ali uns parâmetros do Google, né? De aspas, parênteses e coisa e tal.
Mas acontece bastante. Tá? E dependendo de onde está esse falecimento, aí foi um falecimento terrível, até logo depois do Natal, né? Enfim. Tomara que não tenha sido nenhum órgão aí que possa prejudicar documento, nada do tipo, mas é isso. E detalhe, isso que você falou, Cine, é muito importante, porque a maior parte dos modelos de linguagem são treinados nisso que a gente chama do mar aberto, né? Então, eles foram treinados em lugares que têm... Eita! E o teu nome não é exatamente um homônimo fácil de achar, né? Alguém com um nome igual ao teu. Você tem um sobrenome estrangeiro e o nome menos comum. Então, assim, difícil dizer, provavelmente algum erro aí de alguém colocando, passando um dado de um lugar para o outro. Mas a IA, quando ela vai se treinar, ela foi treinada dessa maneira, ou seja, os modelos de linguagem foram alimentados com a informação de que você morreu dia 26. Mas, como diz o meme, morreu, mas passa bem. Né? E é isso, gente. Ah, já foi alterado. Que bom, cara. É isso, gente. Vejo vocês então na palestra da Sara depois do almoço. Um abraço. Qualquer coisa, chamem lá, adicionem no Insta, é só chamar e mandar direct. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Até mais.